Boa tarde, paz do Senhor Jesus, amém? Como estamos nesse sábado à tarde? 3h19, 9 de outubro, 15h19. Vamos para o grande convite da sabedoria, estudo de provérbios, estudando a Bíblia juntos, eu, você e o Espírito Santo. E eu venho convidar você para estudarmos a Bíblia juntos. Nesse sábado lindo, nublado, lindo também, vamos estudar a Bíblia juntos. E vamos para o terceiro Provérbios. Não, vamos não. Amanhã que nós vamos. Estou apressada para chegar amanhã, não. Estou adorando o dia de hoje. Não estou com pressa para chegar amanhã. Vamos manter-lo hoje. Amém? Oh, Pai maravilhoso. Feliz na presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, que me permite hoje estar aqui com você, com Ele, estudando a Bíblia juntos. E hoje é o convite divino, está coladinho aqui na minha Bíblia. O convite divino, o grande convite da presença, da sabedoria, da presença de Deus, da presença de Cristo. E aí, eu vou ter aqui o número 4, na continuação do nosso esboço, né? O número 4, a mulher, aí você escreve assim, a mulher, dígito loucura, que vai ser do 9, capítulo 9, versículo 1 ao 18. E aí, aqui eu vou ter o grande convite divino. E qual o princípio, Lute? É o princípio anterior. É o sétimo princípio do segundo conjunto do sétimo princípio do saber. É a personificação da sabedoria em busca do coração humano, que começou no capítulo 8, versículo 1, e vai terminar no capítulo 9, versículo 18. Amém? Então continua aqui ainda esse princípio, o sétimo princípio de 7. Ele engloba tanto o capítulo 9 como o capítulo 8. Ok? Então vamos lá. Esse capítulo 9, que é o grande convite da sabedoria, é um capítulo pequeno. São só 18 versículos. Para o livro de Provérbios eu falo que ele é pequeno. Salmos são bem menores, né? Os salmos, mas para Provérbios ele é pequeno. Então, os ensinamentos dos 8 primeiros capítulos de Provérbios são aqui resumidos. Tá? Com a sabedoria, com a presença de Deus, dos versículos 1 ao 6. E a loucura, a insensatez, a falta da direção de Deus, dos versículos 13 ao 18. Então aqui eu vou ter a presença de Deus, dos versículos 1 ao 6, te convidando. E eu vou ter a loucura, a insensatez, do 13 ao 18 também convidando. Eu vou ter dois convites aqui hoje. A sabedoria, a presença de Deus te convidando, e a insensatez. Então, todos os ensinamentos que nós tivemos, do capítulo 1 ao capítulo 8, aqui, resumidos aqui no capítulo 9. Coisa linda, Senhor. Coisa perfeita. Todos os ensinamentos da sabedoria. A sabedoria te convidando, versículos 1 ao 6. E a loucura, a insensata, a louca. Seduções do mundo, do 13 ao 18. Convidando os homens a um banquete para participar dos benefícios que cada uma oferece. Cada uma vai vir com seus benefícios. A loucura, benefício? Prefiro o primeiro. Eu já aceitei esse. Estou aqui fazendo propaganda do primeiro, amém? Então tá, vamos lá. Gostei desse capítulo. Folgadíssima para falar sobre ele. Folgadíssima. Ei, Mega Sena, cada dia eu ganho a Mega Sena, gente, eu tô tão rica. Vamos lá. Então, o grande convite da sabedoria, o convite divino. A sabedoria edificou a sua casa
e ergueu 7 colunas. Então, o que nós temos aqui para falar sobre as 7 colunas? Então, aqui nós temos o primeiro convite, o convite divino. Então, para você começar a falar sobre essa parte que é dos versículos 1 ao 6, você pode escrever, é o convite divino, tá? Então, o convite divino, o convite de Yahvé, o nome hebraico de Deus, sempre se expressou nos termos de um grande, delicioso e alegre banquete entre amigos de verdade, conforme Isaías 55, versículos 1 e versículo 2. Amados, somente em Cristo Jesus, o Evangelho, a salvação, esse banquete eterno tem o seu custo total e substância plenamente compreendidos, conforme João, capítulo 6, dos versículos 51 ao 58. Então, aqui, a expressão hebraica aqui traduzida nesse versículo 1 pode ser transliterada como a sabedoria, igual lá no capítulo 1 de Provérbios, verso 20, né? Capítulo 1 de Provérbios, verso 20, que diz assim, capítulo 1 de Provérbios, verso 20, a sabedoria clama em alta voz, pelas ruas proclamando nas praças ruas, a sabedoria, a presença de Cristo, a presença de Deus, a presença de Cristo. Amém? Provérbios, capítulo 1, verso 20. Então, as grandes edificações pagãs, né, como o magnífico templo de Afrodite, do rei Assírio, de Senaqueribe, costumavam ser sustentados por 6 imponentes colunas. Mas a sabedoria que vem do Senhor revela suas 7 colunas, nos 7 dias da criação. Provérbios 8, versículo 27. E mais, na instrução, qual que é a instrução? Nós temos o instrumento, a palavra de Deus, na instrução, nas entrelinhas, no conselho, no ensino, está dentro da palavra, no entendimento, quando nós vamos em direção à mente de Deus em todos os sentidos, na inteligência, ou seja, em todo o intelecto da mente de Deus, no conhecimento pleno, em toda a ciência da mente de Deus, ou seja, para receber no coração a sabedoria, a presença de Deus, e na prudência, a ciência da mente de Deus, a melhor maneira de se aplicar o saber. Amém? Então essas palavras são a chave para a compreensão da sabedoria, da presença de Deus e deste livro. Então isso aqui, ó, é importantíssimo, essas palavras. Importantíssimo. E aí, então, a sabedoria, a presença, edificou sua casa e ergueu suas 7 colunas. E essas palavras que eu falei que são 7. Então, ela charqueou as melhores carnes do rebanho para o banquete, porque é o convite da sabedoria. Preparou seu vinho com especiarias e arrumou sua grande mesa. Ou seja, quando eu falo aqui também no versículo 1, as 7 colunas é uma indicação de quê? Indicação de uma casa perfeitamente construída, né? Por quê? Qual que é a intenção da sabedoria? Ela está perfeitamente construída para fazer convite. E ela vem. Já deu ordem às suas servas para proclamar os convites desde o ponto mais alto da cidade, anunciando. Versículo 3. Então a sabedoria, a presença de Deus e a insensatez. Porque a partir do versículo 3 eu vou falar da insensatez. A sabedoria, a presença de Deus e a insensatez. A insensatez é aquela que não está na presença de Deus. Eu tenho 2 convites hoje, a presença de Deus e a insensatez. Convidam a humanidade para suas casas. Vocês viram que a sabedoria, ela já fez o quê? A sabedoria edificou sua casa e ergueu sua
suas 7 colunas de indicação de uma casa perfeitamente construída. E eu expliquei aqui todos os seus alicerces. Amém? A sabedoria e a insensatez convidam a humanidade para suas casas. Provérbios 14, versículos 7 e 8 e o Provérbios 8, 34. Enquanto a sabedoria, que eu acabei de falar, ela edificou sua casa pessoalmente, versículo 1 agora, com 7 colunas, conforme Provérbios 14, 1 e Provérbios 31, versículo do 10 ao 27, não apenas utiliza a casa de outrem, nem fica sentada, como o versículo 14, recepcionando seus convívios. Não, a sabedoria não faz isso. O banquete preparado para a sabedoria forma um contraste poético e moral com a cama perfumada e insensata, que a gente viu lá no versículo 7 e 17. A sabedoria oferece o melhor pão, Jesus Cristo, o melhor das iguarias. Ele oferece o melhor pão, Jesus. Ele oferece o melhor vinho, novo e especial, muito mais saboroso, Cantares 8:2. Ele oferece o próprio sangue de Cristo. Ao seu grupo de convidados que procede das ruas e das praças, sendo que a deficiência de tais hóspedes é a única qualificação deles, conforme o versículo 4. Qual que é a qualificação para você adentrar para o banquete? Qual? A deficiência deles é a qualificação dos hóspedes. E qual que é a melhor iguaria? Qual que é melhor? O que vai ser oferecido? O pão, o corpo de Cristo, o melhor vinho, o sangue de Cristo. Então charqueou, deu ordens, anunciando: vinde todos vós, os incautos, os de pouca fé, todos os convidados que procedem das ruas, das praças, vinde, os de pouca fé, os incautos, aos insensatos, os que estão sem a direção de Deus, e aos desajuizados, conclama, a sabedoria conclama: vinde comer do meu pão. Qual que é o pão? Jesus, o corpo de Cristo, e bebei do vinho que preparei, o sangue de Cristo, e abandonai a insensatez, e vivei vida eterna. Andai pelo caminho com C maiúsculo, o caminho da vida eterna, o caminho do arrependimento, Abandonai a insensatez e vivei, e andai pelo caminho, o caminho do arrependimento, o caminho da vida eterna. Versículo 6. Então, o que está falando aqui? Quais são os benefícios de você aceitar o convite da sabedoria? Nós temos 2 convites aqui hoje. O primeiro é o convite da sabedoria. Então, vinde vós incautos, vós de pouca fé, e vós insensatos, vós que não estão na direção de Deus, desajuizados, vinde, comei do meu pão, o pão Jesus. Bebei do vinho que preparei, o corpo de Cristo, o sangue de Cristo. Abandonai a insensatez e vivei vida eterna. Andai pelo caminho seco, letra maiúscula. Esse caminho de letra maiúscula é o caminho de Cristo, o caminho do arrependimento. E aí vem, agora eu quero falar sobre isso. As dádivas divinas da sabedoria. As dádivas divinas da presença de Cristo à humanidade. Estão sendo apresentadas aqui simbolicamente como um magnífico banquete, semelhante aos realizados por ocasião das bodas dos grandes monarcas. Cristo aqui é o caminho. Então esse caminho aqui que fala, quando fala assim, abandonai a insensatez e vivei, andai pelo caminho do arrependimento, que caminho é esse? Cristo. Então Cristo, Jesus Cristo é o caminho do arrependimento. Jesus Cristo é o caminho. Atos 19, versículos 23 e Atos 24, versículo 22. E retoma esse tema e convida seus servos para o seu banquete universal e eterno.
Lucas 14, versículo 15 ao 24 e Mateus 22, do versículo 1 ao 14. E aí continua. O que censura o zombador traz afronta sobre si. Quem repreende o ímpio mancha o próprio nome. Ou seja, aquele que censura o zombador, aquele que anda na carne, ele traz afronta sobre si. Quem repreende o ímpio mancha o próprio nome. Portanto, não admoestes o escarnecedor, para que não te aborreça. Agora repreende o sábio e ele te amará. Eu sempre falo isso. Quando você vai repreender alguém, o que é repreender? O que é disciplinar? É a correção que visa o aperfeiçoamento. E você só disciplina a pessoa que você ama. Você, quando vai corrigir alguém, é igual Deus. Deus corrige o filho que ama. O pai e a mãe corrigem o filho porque ama, para que ele cresça. Então, a disciplina significa correção que visa o aperfeiçoamento. Então, quando você censura, a censura pro ouvido atento, aquela pessoa pega aquilo, aquela crítica, e absorve aquilo pro lado positivo e cresce. Se a pessoa for sábia, se a pessoa for ignorante, ela fica com raiva, ela é ira. Então o zombador é assim. Se você censura o zombador, que é a pessoa que anda na carne, que tem a natureza adâmica que anda ainda no pecado, na carne, que não é justificada pelo sangue de Jesus ainda, né? Aquela pessoa que anda ainda na carne, ela vai trazer afronta sobre si, porque o outro vai brigar com ela. O outro está com raiva, o outro anda irado. A pessoa que tudo que você fala, em vez de ela prestar atenção nas suas palavras e antes meditar, querer entender, mas já anda, sabe? Traz afronta sobre si, tudo é afronta, tudo briga. Agora, quem repreende, a mesma coisa, aquele que repreende o ímpio, aquele que disciplina, porque repreender é a correção que visa o aperfeiçoamento. Se você vai repreender o ímpio, você vai manchar o seu próprio nome. Porque o ímpio, ele não vai ver sabedoria em suas palavras. Ele não vai ver a presença de Deus em você. Então você vai manchar o seu nome. Então quando você manda uma mensagem ou fala alguma coisa com a pessoa ímpia, não, mas ela é ímpia, não. Ela é cristã. Será? Será que ela anda na presença de Deus? Ela comporta na presença de Deus? Vê pelas atitudes dela. Será que essa pessoa tem? Quando você fala com ela, ela te escuta? Ou ela já te dá uma patada? O comportamento da pessoa é como? É uma pessoa que te ouve atentamente, escuta, conversa assim, vamos conversar aqui. O que é que está acontecendo? Antes de tomar as próprias decisões pela própria sabedoria dela. É uma pessoa que anda pela própria sabedoria, é uma pessoa que dialoga, conversa, tenta entender a situação. Como que é? Então, prestar atenção nisso. Então, a pessoa zombadora, pessoa que anda na carne, natureza adâmica, então às vezes a pessoa até fala que é convertida, mas está na carne, ira, tudo que fala é ira, se irrita, a pessoa não quer entender o próximo. Nós somos servos de Deus e fazemos a obra de Deus em tudo e o tempo todo. Estamos no trabalho, estamos em casa, e a obra de Deus começa dentro dos nossos relacionamentos, dentro da família, dentro de casa, dentro do trabalho. Presta atenção nisso. Agora, portanto, não admoestes o escarnecedor, aquele que entra também na carne, que escarnece as pessoas, para que você não fique aborrecido, que a gente fica. A gente vai falar uma coisa com a pessoa já se irrita. Repreende o sábio. A pessoa sabe, se você for lá repreendê-la, a pessoa sabe que tem a presença de Deus, se você repreende, porque o repreender, a correção que visa o aperfeiçoamento espiritual, o crescimento espiritual, essa pessoa que é sábia, se você repreende ela, e ela vai o quê? Te amar.
porque ela vai crescer, ela quer aprender, ela quer crescer. Então, repreende o sábio, repreende a mulher sábia e o homem sábio, porque estes te amarão. Agora, se você repreender uma pessoa escarnecedora, uma pessoa zombadora, essas pessoas que andam na carne, essas pessoas que têm a natureza adâmica, você vai passar raiva. Você vai manchar o seu próprio nome. Você receberá afronta sobre si, porque essas pessoas não vão receber, não vão ver a sabedoria que há em suas palavras. Portanto, não faça isso. Orienta a pessoa que tem sabedoria. Orienta a pessoa que tem a presença de Deus. Quando você orienta uma pessoa que já tem a sabedoria de Deus, ela te ama, porque ela já tem a sabedoria. Ela já tem a presença de Deus. Então, quando você orienta ela, disciplina ela, nossa, obrigada, né? Ela vai te amar. Ela vai te amar. E ela será ainda mais sábia. Ela terá ainda mais a presença de Deus. Ensina o homem justo. Ensina. O que é ensinar? O que está dentro da palavra. O homem justo, o homem que foi justificado pelo sangue do Cordeiro, a mulher que foi justificada pelo sangue do Cordeiro. E ele ou ela aumentará em muito o seu saber. Amém? O temor do Senhor, amar a Deus e ter o amor de Deus em mim, é a chave da sabedoria. Eu tenho uma porta e tem fechadura. E a chave da sabedoria, a chave para abrir aquela porta, a chave da sabedoria, a chave da presença de Deus é conhecer a divindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Então a chave, o temor do Senhor, a chave da sabedoria e conhecer a divindade, Pai, Filho e Espírito Santo, é o quê? É alcançar o pleno sentido do conhecimento, o pleno sentido de toda a ciência da mente de Deus. Então, esse versículo 10 aqui é interessante, porque todos os dias, quando eu oro Efésios, vai eu para Efésios de novo. Efésios 1, versículo 17, eu oro pedindo o Espírito Santo, Espírito de sabedoria, Espírito de sabedoria, Espírito de a presença dele, o Espírito de revelação. Para quê? Para que eu alcance o pleno conhecimento do Senhor. Para que eu alcance todo o conhecimento do Senhor, ou seja, toda a ciência da mente de Deus. Eu falo, Pai, me dá, ajuda o Espírito Santo. Primeiro eu peço, ajude-me a não te entristecer, né? Primeiro eu peço, ajude-me a não te entristecer. Todo santo dia, né? Coloca uma trava aqui. Porque o que entristece o Espírito Santo, o que afasta o Espírito Santo de nossas vidas é o que nós falamos e nossas atitudes. Então, todos os dias eu oro e peço para não entristecer o Espírito Santo de Deus com o qual eu fui selada. Amém? Então, todos os dias eu oro nesse sentido. E aí, diante disso, eu quero mostrar aqui para vocês o versículo. Achei. É o capítulo 4, versículo 30, 29, do 30 ao 32. Né? O 29 eu peço ao Espírito Santo para colocar uma trava aqui. Igual o Davi pedia, todo dia eu peço. E o 30 eu peço, ajude-me a não te entristecer, nem com as minhas atitudes e nem com o que sai da minha boca. Porque a nossa boca tem que ser bênção na vida do outro. Nossa boca tem que ser abençoadora e não destruidora. Se você não tem se você não tem uma coisa boa para falar, você fica calada. E aí, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que depois eu oro Efésios 1, versículo 17, que eu peço ao Senhor, meu Deus e Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, que me dê o Espírito de sabedoria, o Espírito da presença dele, e o Espírito de revelação, no pleno conhecimento dele. No pleno conhecimento dele, ou seja, para que eu receba toda a ciência da mente dele, através de quê? O Espírito de sabedoria, o Espírito da presença, o Espírito de revelação, nas entrelinhas da palavra do Senhor. Amém?
Glória a Deus. Então é isso aí. Então tem a ver com esse versículo 10. O temor do Senhor. Amar a Deus, ter o amor de Deus em mim. E aí eu volto no versículo 8. Quando todos os dias eu oro com vocês, antes de começar o estudo de Provérbios. Quando eu falo com vocês que o temor do Senhor é a chave de quê? De todo saber e vida com Deus. E nós vivermos a prática da vida espiritual, ou seja, a santidade, que só é possível mediante o quê? A sabedoria, a presença de Deus e o conhecimento vivo do Senhor. Ou seja, toda a ciência da mente do Senhor, que só conseguimos através do quê? Do estudo da palavra. Principalmente desses dois capítulos aqui, o 8 e o 9. Amém? Então, voltando aqui, versículo 11. Então, o temor do Senhor é a chave da sabedoria, da presença de Cristo, de conhecer a divindade, alcançar o pleno sentido do conhecimento. Então, o que eu vejo aqui? Eu vejo que o lema do sábio, do sábio mestre, é o tema do livro. São registrados também lá no Provérbio 1:7. No Provérbio 1:7, que eu acho lindo, fala assim, tem a ver com esse provérbio aqui, com esse versículo 10 do Provérbio 9, que ele fala assim, o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. O amar a Deus, ter o amor de Deus, é o princípio do conhecimento, é o princípio de toda a ciência da mente de Deus. Mas os insensatos, aqueles que não andam na presença de Deus, que não andam na direção de Deus, desprezam a sabedoria, desprezam a presença de Cristo, desprezam a disciplina, que nós estamos vendo aqui, desprezam toda a correção que visam o seu aperfeiçoamento. Amém? Versículo 11. Porquanto, por meu intermédio, os teus dias serão multiplicados, e o tempo da tua vida se prolongará. De quem? Da sabedoria. Se fores sábio, se você tiver a presença de Cristo, o benefício será todo teu. Contudo, se fores zombador, andar na carne, se for insensato, não tiver a direção de Deus, sofrerás as consequências da tua própria escolha. E agora é o outro convite. 2 convites nós temos hoje. O convite do 1 ao 6, da sabedoria, e do 13 ao 18. O convite da loucura, o convite da insensata, da louca. A insensatez é mulher sensual, exibicionista e ignorante. No caso aqui, a insensatez representa o quê? As seduções do mundo, o caminho oposto ao caminho da sabedoria. O sábio usou a mulher, mas não quer dizer que é só isso. Está representando aqui com a mulher, mas é as seduções do mundo. Ok? Então, a insensatez, as seduções do mundo, é a mulher sensual, exibicionista e ignorante, ou seja, são as sensualidades do mundo, tudo que seduz o homem para o pecado, para ele cair nas armadilhas de Satanás, que faz ele cair no pecado. Sentada à porta de sua casa, no ponto mais alto da cidade, ela faz a propagandeia sua proposta aos que transitam por ali em seus caminhos. Você viu o convite da sabedoria, agora o convite da insensata. Vinde todos vós os incautos, todos vós de pouca fé, inexperientes, e aos que não têm bom senso, aqueles que não estão na direção de Deus, ela convida. A água roubada é doce, e o pão que se come escondido ainda é mais saboroso. Contudo, eles nem imaginam que exatamente ali reside os espíritos dos condenados à morte, que os seus convidados estão todos nas regiões mais profundas do inferno. E eu já falei várias vezes que essa expressão que está sendo usada aqui, hebraica, original usada aqui, é o Sheol, é a sepultura, moradia dos mortos ou inferno,
não é uma referência específica ao futuro eterno. Amém? Uma vez que a teologia hebraica dessa época tinha mais interesse em conhecer a Deus na terra e obedecer a Ele do que em especular sobre os detalhes da vida após a morte. Só com a vinda de Jesus Cristo, o Messias, não é verdade? Que os ensinos sobre salvação e vida eterna é que também ficou clara a doutrina da condenação à morte eterna e o aniquilamento de Satanás e seus seguidores. E aí eu deixo registrado aqui no versículo 18, João, capítulo 3, dos versículos 16 ao 21, Marcos 9, 44 e 45, Apocalipse 20, 10 ao 14. Amém? E nós finalizamos mais um estudo desse versículo. E aqui, a água roubada é doce e o pão que você come escondido é mais gostoso. O que está dizendo aqui? Que a mulher louca, as seduções do mundo, né? Essa pessoa insensata, que não está na direção de Deus, ela promove a atratividade daquilo que é proibido, daquilo que é pecado. Água roubada, pão comido, as ocultas, podem ser figuras de linguagem para relações sexuais ilícitas, qualquer coisa que é pecado. Qualquer coisa que é pecado, qualquer coisa que para aquela pessoa é uma fraqueza e que vai levá-la a cair, que é uma armadilha de Satanás. Amém? Glória a Deus. Então nós finalizamos mais um estudo de Provérbios 9. Uma excelente tarde para você. Deixa aqui nos comentários qualquer dúvida. E eu vou deixar aqui na descrição dos vídeos o esboço desses provérbios. Todos os versículos correlacionados. Não deixe de compartilhar, de se inscrever, de tocar o sininho. Beijo no coração e Deus abençoe você. Amém? Vocês. Uma ótima e excelente tarde. E até amanhã, se Deus quiser e permitir. E para mim foi uma alegria. Agradeço a Deus por essa grande oportunidade. Deus abençoe.